Então a palavra de hoje é intitulada Transformados para Transformar. E para introduzir a palavra, eu vou começar lendo o que está em Romanos 12, versículo 2, que diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E já falar hoje sobre transformação, né, pessoal? Que transformação é essa? Que transformação que a gente tem que passar? Qual é a transformação que Deus espera nas nossas vidas, né? Então vamos lá. Só um pouquinho. Então, que transformação é essa que Deus está esperando, né? Mas antes de eu falar de transformação, eu vou falar qual o contrário, né? O contrário pode ser estagnação. Ou seja, eu estar conformado com o que eu estou vivendo, eu estar conformado com a situação, eu estar conformado com o meu mundo, eu estar conformado comigo mesmo, né? E quando eu entro nessa zona de conformismo, vai faltar disposição para transformação. Um movimento que acontece quando a gente renova a nossa mentalidade e a gente se adapta ao que uma nova estação, a que um novo ciclo, a que uma nova página vem a exigir. Aqui no mundo, a gente é reconhecido pelos resultados que a gente apresenta, né? Pode ser na empresa, pode ser na nossa sociedade, pode ser até na nossa família. Só que existe uma outra maneira de medir os nossos resultados, que é baseado naquilo que Deus está esperando da gente, né? E para isso a gente precisa saber do potencial da nossa entrega. Que quando a gente se entrega de verdade para Deus, aí é determinado o poder de transformação na nossa vida. As pessoas que são realmente produtivas são aquelas que transformam adversidades em oportunidades, e é isso que Deus faz com a gente. Deus, ele transforma o nosso ser, com todos os nossos pecados e as nossas limitações, com toda a nossa falha de caráter, com todo o nosso histórico. Ele quer nos transformar em oportunidades para outras pessoas. O problema da nossa própria transformação é que com o tempo a gente foi criando e experimentando na vida decepções, frustrações, rejeições, dores, e tudo isso rouba o desejo, a predisposição para a transformação. A gente começa a ficar mais cauteloso, mais acomodado, evita risco, a gente se autopreserva, a gente se coloca uma armadura para nos proteger de todas essas possibilidades de sofrimentos, de emoções, frustrações, que nos remetem a coisas que a gente já viveu e a gente não quer viver mais. Assim, muitos acabam se tornando desmotivados, sem perspectiva, achando que não estão tendo a mesma oportunidade que todo mundo, ou que todo mundo está errado. E é engraçado que a gente tenta. Existem duas opções para mudar o que está à nossa volta. É a gente mudar a nós mesmos e mudar o mundo à nossa volta. E o que é engraçado é que a gente dá preferência para mudar o que é mais difícil. É mais difícil mudar o mundo à minha volta. Eu deveria começar primeiro mudando a mim, deixando a transformação alcançar a mim, deixando Deus transformar o meu ser, o meu eu. E aí depois a gente pode esperar que o mundo ao nosso redor venha a ser transformado também. A transformação do mundo ao nosso redor, ela pode sim começar na gente, ser uma expansão daquilo que Deus veio mudar na gente. A boa notícia disso é que a gente não precisa repetir
os mesmos padrões de destruição que afetaram os nossos antepassados. A gente não precisa viver os mesmos ciclos de altos e baixos, as mesmas maldições que afligiram nossos antepassados. Muito pelo contrário, tudo isso Deus quer transformar em bênção. As dificuldades que a gente enfrentou no passado, elas podem, nas mãos de Deus, nos trazer ensinamento, conhecimento para mudar o nosso futuro. 2 Coríntios 3, versículo 18, diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Ao contemplar a glória de Deus, a gente é transformado por essas experiências. A gente vai se tornando pessoas mais parecidas com Ele. Eu nunca vou esquecer uma janta que eu tive com um médico, que a gente tem um excelente relacionamento. Ele é um médico cirurgião lá da minha cidade. E a gente estava jantando uma vez com a equipe do centro cirúrgico. E ele tinha um filho na época, o filho dele acho que tinha uns 7 anos. Chama Lucas o filho dele. E aí perguntaram para ele: doutor, mas o teu filho vai ter liberdade para escolher a profissão dele? E ele disse: o meu filho vai ter total liberdade para escolher entre as duas especialidades de oftalmologia. Então, como é comum, né, a gente vê em famílias que têm médicos, os filhos seguindo os passos dos pais, ou do pai ou da mãe, né? Se só um é médico, se os dois é médicos, como é comum, né? Como é comum a gente olhar para os nossos filhos em determinados momentos e dizer: como se parece comigo, né? Normalmente a mãe fala do filho: tá igual o pai, faz as mesmas coisas do pai, cruza a perna igual o pai, escova o dente igual o pai, né? Como é bonito ver o filho seguindo os passos do pai. E aí, quando a gente entende essa relação de paternidade, a gente entende que, estando na presença de Deus, a gente vai ficando mais parecido com Ele. É simples assim, pessoal. Não tem segredo, não precisa ler 20 livros. É simples assim. Da mesma maneira que os nossos filhos eles vão ser parecidos conosco por causa da convivência, nós seremos parecidos com Deus através da convivência com Ele. E é a partir dessa convivência que a gente é transformado. O termo transformar no grego antigo é metamorfo, né, que origina a palavra em português metamorfose, né, que significa mudança, transformação de um ser de uma forma para outra. Esse é o processo pelo qual a gente passa ao se aproximar de Deus, é uma metamorfose. A gente era uma coisa e quando a gente começa a conviver com Deus, a gente vira outra coisa. Quando a gente contempla a glória dele, o nosso orgulho, a nossa prepotência derrete. A gente começa a se tornar autoconsciente da nossa própria pecaminosidade. Nos convence da nossa necessidade latente de perdão e nos atrai para um lugar próximo do coração de Deus. E isso nos completa como nada mais nesse mundo. E além de nos completar, isso vai despertar em nós o nosso propósito e a nossa missão. Com que propósito e para qual fim Deus nos fez parecidos com Ele? Vamos olhar lá para trás, vamos olhar lá para o início. O plano original de Deus previa que o primeiro casal, Adão e Eva, vivessem num perfeito relacionamento com Ele, por meio da sua descendência. E a descendência deles teria aprendido a se relacionar com Deus. E essa descendência, num relacionamento próximo com Deus, é que povoaria a terra. E a terra, então, seria uma reprodução do céu. Esse era o plano. O governo de Deus se expandiria em toda a sua beleza, perfeição. Só que com a queda, esse plano foi parcialmente comprometido. Aquilo que era para ser a réplica do céu aqui na terra
foi contaminado pelo pecado e pelas nefastas consequências do pecado. Entretanto, pessoal, todas as vezes na história que o homem se voltou novamente a Deus e mais uma vez se submeteu ao governo de Deus, o resultado foi que o seu mundo se tornou um lugar mais parecido com o céu. A gente vê na história do povo judeu, do povo hebreu. A gente vê na nossa própria história. Quando a gente se entregou para Deus, como o nosso mundo melhorou, como tudo ficou mais azul, tudo ficou mais leve. Como a gente foi transformado. Ou seja, nós somos transformados com o propósito de transformar. Por quê? Porque Deus quer nos usar para transformar os outros. Olha o que está escrito em Mateus 28, 19 a 20. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Antes de Deus transformar algo, Ele transforma o homem. Imagina um lugar, dá uma viajada comigo agora, vamos tentar expandir a nossa imaginação, a nossa criatividade. Eu quero que vocês tentem de fato imaginar o seguinte comigo. Um lugar que é possuído por uma atmosfera tangível de paz, onde as pessoas são livres para pensar por si mesmas, para sonhar, para celebrar a vida. Um lugar onde a esperança é real e todos sabem que nada é impossível a Deus. Um lugar onde a prosperidade alcança a todos e não haja falta de nada. Além disso, haja criatividade, beleza. Você olha para todos os lados, o design de tudo é impressionante. Um lugar onde a natureza de Deus é vista nas coisas que as pessoas criam. Imagina, dentro essa viajada que eu estou dando com vocês aqui, imagina ter um governo que faça você se orgulhar de ser cidadão daquela nação. Você pode imaginar como seria ver as autoridades do planeta todo vindo para visitar o teu governante? Parece uma viagem, parece uma utopia, parece uma descrição do reino milenar de Cristo. Só que deixa eu falar para vocês, pessoal, tudo isso que eu dei uma viajada aqui, na verdade não foi uma viagem. Tudo isso existiu. Essa era a realidade de Jerusalém durante o reinado de Salomão. Salomão foi treinado por seu pai Davi para valorizar a presença de Deus como seu maior patrimônio. Todos os benefícios e bênçãos que vieram depois foram consequência desses ensinamentos. Tanto Salomão quanto Davi ilustram diferentes dimensões da intenção de Deus, diferentes aspectos da vida. Eles são complemento um perfeito um do outro. Então por que Jerusalém e Israel se tornaram naqueles dias uma nação tão próspera e tão abençoada? Porque tanto Davi quanto Salomão, os dois reis, foram transformados por Deus para depois transformarem o seu mundo, a sua sociedade. Deus apareceu para Salomão num sonho, e naquele sonho ele tomou a decisão de mudar o rumo da sua vida, mudar o rumo de Israel. Ao acordar, ele percebeu que tinha tido um momento com Deus, no meio da noite. E isso a gente encontra lá em Cantares de Salomão, capítulo 5, versículo 2, que diz assim: eu dormia, mas o meu coração velava. Sabe, pessoal, às vezes a gente dorme, nosso corpo adormece porque está cansado, porque está com sono, mas nosso espírito não dorme. Enquanto a gente está dormindo, nosso espírito ele é capaz de se comunicar com Deus. Assim como ele fez com Salomão. Essa pode ser, por exemplo, uma forma dele se comunicar com a gente. Jó 33, 15 a 18 diz assim: em sonho ou visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a instrução, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada.
Jó estava dizendo que Deus pode usar os nossos sonhos para nos dar uma instrução, para nos ministrar, para reorganizar os nossos pensamentos. E foi assim que Deus fez para Salomão. E Salomão, o que disse para Deus? Disse sim. Sim, Senhor. O que é interessante é que muitos definem o autocontrole, o propósito de vida, né, a maturidade, muitos dizem que tudo isso é a habilidade de dizer não para as distrações nessa vida. Mas eu diria que é o contrário. É a virtude, a habilidade de saber dizer um sim tão profundo para alguma coisa que não sobra espaço para mais nada. Se trata de lutar por alguma coisa, não contra alguma coisa. Essa é a diferença da paz. É quando eu luto por alguma coisa, não contra alguma coisa. É ali que eu sou transformado. Se a gente diz sim para Deus e a gente nos compromete totalmente com Ele, não vai mais haver espaço nos nossos corações, por exemplo, para ídolos. Ídolos aqui, pessoal, pode ser qualquer coisa. Pode ser uma imagem, pode ser o dinheiro, pode ser o sexo, pode ser a droga, pode ser más companhias. Existem vários ídolos nas nossas vidas, que a gente se dedica, se devota a eles. E essa abordagem remove aquela ideia de que a gente tem que estar sempre lutando para manter o foco e manter as prioridades no lugar certo. Se a gente não estiver tão concentrado nos nossos próprios propósitos, então a gente vai entender que a gente é transformado com o objetivo de transformar. Nossos corações vão estar em chama pelo nosso destino. Nada vai ser capaz de roubar o nosso foco e nos distrair. E qualquer adversidade que venha confrontar a gente, certamente não vai ser forte o suficiente para fazer a gente desistir. Deus nos oferece oportunidades para que façamos escolhas. E o que Ele está esperando é que a gente escolha Ele de forma que todas as outras coisas se ofusquem. Apesar dos nossos defeitos, apesar das nossas limitações. Como no caso do Davi. Davi, vocês lembram dele, né? Ele entrou na primeira ação do exército, ainda era um menino. Ele se torna um rei, se torna um guerreiro, no guerreiro se torna um rei. Só que nessa jornada ele comete sim erros terríveis, como pai. Ele tinha problemas para confrontar os seus filhos a respeito dos pecados deles. Um dos filhos de Davi teve relações com as esposas de Davi diante do povo. Olha que ponto chegou esses problemas familiares que Davi, com alguns filhos, não soube resolver. A inércia aumentava a desconfiança, a confusão dentro do lar. A situação de Davi com seus filhos é um dos capítulos mais tristes dos Salmos, talvez da Bíblia. Só que, apesar de todos esses fracassos como pai, lembra que eu falei no início que as maldições, que as adversidades que a gente enfrentou na vida, elas podem virar bênção. Davi, ele teve muitos problemas com seus filhos. Muitos problemas. Muitos. Depois vocês podem procurar na internet aí, procurar na Bíblia, porque os problemas não foram poucos. Eu não vou entrar nessa seara, porque senão vai desviar muito, a gente vai tomar muito tempo. Só que Davi teve muitos problemas com seus filhos. Só que Davi foi usado, transformado por Deus, e com os seus erros ele passou a transformar. Deus usou um dos filhos de Davi para que Davi transformasse esse filho e esse filho transformasse o reino todo. Isso significa que a gente pode ter sucesso em algumas áreas da nossa vida e fracassar em outras, mas ainda assim Deus nos ama e vai nos transformar e nos usar.
ele pode e vai transformar maldições em bênçãos. Houve um período que Davi teve sucesso como pai, justamente com seu filho Salomão, que era filho do relacionamento dele com Batseba. Lembra? Eles começaram com adultério. Olha que loucura isso, lembra? Eu falei de maldições, falei de antepassados, falei de adversidades, falei de erros que a gente comete na nossa própria vida. Davi, ele entra num relacionamento com Batseba, que era um adultério seguido de um homicídio. E desse relacionamento sai Salomão. Mas Deus transforma aquela situação terrível em algo maravilhoso. Isso mostra o colossal testemunho da graça de Deus, ainda no Antigo Testamento, mesmo ainda antes da vinda de Cristo, que foi a maior prova do amor de todas. Mas ali a gente já vê uma das provas do amor de Deus, porque ele estendeu o reino de Davi, transformando pecado e tragédia em uma fonte de vida. Deus transformou primeiro Salomão, transformou Davi, Davi transformou Salomão, e Salomão transformou a nação inteira. E não só a nação de Israel, como nações ao redor. E não só isso, como transformou a gente hoje, sabe por quê? Porque Jesus é da linhagem de Davi. Uma linhagem que começou errada, uma linhagem que começou com problemas, trouxe o nosso Salvador. Deus transformando as maldições, as coisas do passado, os nossos antepassados, em bênção para transformar a nossa vida e transformar a vida de quem vem depois da gente. Então até os erros cometidos por alguém escolhido para transformar são transformados por Deus em algo que lá na frente vai mostrar um propósito. Davi, escolheu educar Salomão de uma forma diferente dos outros filhos, em uma visão nascida em Deus, treinando ele para reinar com um propósito. E ensinou bem cedo para Salomão, Davi ensinou bem cedo para Salomão uma área da vida vital chamada sabedoria, uma ferramenta que nos permite reinar em vida. Salomão fala isso. Salomão fala isso lá em Provérbios 4, de 3 a 9, diz assim: quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama-a, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é, adquire a sabedoria, sim, com tudo que possuis, adquire entendimento. Estima-a, e ela te exaltará. Se abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Salomão, ele foi treinado desde criança para escolher a sabedoria. A gente acabou de ler o que Davi falava para ele. E isso nos leva à seguinte questão: de que maneira nós fomos chamados, nós que fomos chamados para transformar, estamos transformando. De que maneira nós estamos inspirando a geração que está vindo aí, pessoal? Que de acordo com a história deles, os nossos decretos proféticos sobre os nossos filhos, sejam eles biológicos ou não, podem atrair oportunidades de Deus. Se nós entendermos nosso papel, nós abrirmos as portas pelas quais nossos filhos vão passar. Deus inseriu o primeiro casal em um jardim perfeito em cada detalhe. Porém, seu primeiro comando foi para que eles fossem férteis e se multiplicassem. Vocês lembram disso? Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem e semelhança, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos. Somente a palavra multiplicai-vos se refere à procriação, que no hebraico original significa tornar-se grande, né? Vir a ser muitos. Já a palavra sede fecundo significa dar fruto, ser frutífero. Então a gente é designado a multiplicar aquilo que a gente recebe, a sermos produtivos. Esse conceito é claro na Bíblia: nós somos salvos para salvar.
libertos para libertar, curados para curar. A gente aprende para ensinar, a gente recebe para compartilhar, a gente é discipulado para discipular. Nós somos transformados para transformar. E quando isso não acontece, é quando a gente se dá conta, é quando a gente está passando aquele momento da vida que a gente se sente vazio, inútil, sem um propósito, sem um chamado. O nosso chamado é sermos produtivos. E a expressão dessa produtividade é ministério. O uso dos dons para o benefício do próximo, a multiplicação do que nós recebemos. Para quem aqui já serviu no ministério, sabe que isso nos faz crescer espiritualmente muito grande. Porque a gente está transformando depois de ter sido transformado. Voltando para Davi. Davi, antes de tudo, ele era um adorador e ele orientou seu filho a explorar as afeições por aquilo que é superior a esse mundo terreno de todas as formas possíveis. Jesus falou desse princípio visível e invisível no Sermão do Monte. Mateus 6,33 diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então a gente deve primeiro buscar a realidade superior. Depois ela vai afetar o nível visível das coisas. Se a gente focar nessa realidade superior, o reino de Deus, tudo aqui embaixo nos é acrescentado. Não existe dúvida alguma de que Jesus se referia ao fato de que nós seríamos recompensados na terra por buscar o céu. Salomão clamou por sabedoria e não por bens materiais. Lembra disso? Deus perguntou: me pede o que você quiser. Pode pedir qualquer coisa que eu te dou. Salomão diz: sabedoria. Ele não buscou bens materiais. Ele podia ter pedido para ser o rei mais rico do mundo. O rei mais próspero, mais poderoso, o maior reinado. Só que ele buscou alguma coisa que estava no alto. E por ele ter buscado algo que estava no alto, isso transformou tudo ao redor dele. Ele foi mais inteligente que muitos de nós, que quer mudar o mundo ao nosso redor, mas não quer mudar a si mesmo. Você não quer se transformar a si mesmo, você quer que os outros se transformem. Será que na hora de você se transformar primeiro, para depois transformar o que está na sua volta? Provérbios 8 e 11 diz assim: porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo que se deseja nada se pode comparar com ela. Davi preparou seu filho para que ele tivesse sucesso em todas as esferas que ele atuasse. Só que ainda assim Salomão dependia das suas próprias decisões. Salomão foi treinado pelo rei, seu pai. Ainda assim, o que aconteceria depois dependia das decisões pessoais de Salomão. Deus está nos preparando para que a gente tenha sucesso nas esferas em que a gente vai atuar. Na nossa família, no nosso trabalho, na nossa comunidade, na célula, na igreja, no bairro, no prédio. Só que assim como Salomão, isso depende das nossas escolhas, pessoal. Acabei de falar, o Senhor aparece então em sonho para Salomão, oferece qualquer coisa. E a gente hoje sabe que sabedoria foi resultado. Só que eu quero entrar um pouquinho mais no detalhe, para que a gente entenda que não foi exatamente a sabedoria, somente sabedoria de maneira isolada que Salomão pediu. Primeira carta a Reis, de Reis, capítulo 3, versículo 9, diz assim: dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discerna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a esta grande nação, a este grande povo? Salomão se moveu pelo desejo do que vem do alto. Só que ao fazer isso, Salomão estava pedindo alguma coisa muito interessante, porque a palavra usada para compreender no hebraico
é chama, que significa ouvir. Então ele não estava pedindo só entendimento, mas um coração que soubesse ouvir. E ao fazer dessa forma, ele estava pedindo para fazer parte daquilo que Deus estava fazendo na terra. E a resposta de Deus foi maravilhosa, prometendo a Salomão dar muito mais do que ele havia pedido. Ele ia ser distinto entre os demais reis, em termos de bênçãos materiais, em termos de sabedoria. Ele ia ser o rei mais distinto de todos. Isso a gente conta lá em 1 Reis 3, de 1 a 13, 11 a 13, desculpa. E na Bíblia não há relato de rei mais rico que Salomão. E pelo que a gente escuta na Bíblia, ele talvez, mesmo comparado com outros reis que não estão na Bíblia, talvez ele tenha sido o rei mais rico da história. Tudo porque ele buscou o reino de Deus primeiro. E aí as demais coisas lhe foram acrescentadas. Logo, a sabedoria é ouvir a voz de Deus. Isso a coloca em termos semelhantes à fé. Porque para ela continuar funcionando, a gente precisa ter um relacionamento contínuo com Deus. Um desejo ardente pela sua voz em nossas vidas. E isso é coerente com as outras palavras de Deus a Salomão. 1 Reis 3 e 14 diz assim: se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos, os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. A gente está disposto a trabalhar sempre que necessário para ver os efeitos a longo prazo na vida das pessoas que estão sendo chamadas. Só que para isso, para a gente ter essa disposição, a gente precisa entender que a gente foi chamado a se transformar primeiro. A verdade ela é atrativa e todo o coração humano anseia por ela. A verdade não é um conceito. A verdade é uma pessoa que se chama Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós somos agentes de transformação, apesar de ser, de certa forma, desafiador enxergarmos dessa forma. Também pode ser desafiador a gente pensar que teríamos os mesmos resultados de Salomão quando Deus apareceu a ele, ou seja, que Deus vai aparecer para a gente, vai pedir sabedoria e Deus vai transformar nas pessoas mais ricas do mundo. Não. Ali Deus estava abençoando ele, porque ele entendeu o papel transformador que ele tinha no seu povo. E Jesus nos chama para sermos transformadores também. João 14, 13 a 14 diz assim: e tudo quando pedirmos em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. E aí, depois disso, a gente escuta sobre o ID. O ID por todo mundo e pregar o evangelho. Quer dizer, se a gente pedir Deus, eu quero ser transformado pelo teu evangelho. E eu quero ser transformador. Eu quero ser agente transformador. Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Sabe por que Ele vai te abençoar? Sabe por que isso é possível? João 15, 7, 8 diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. A gente pode pedir no nome de Jesus para ser agente transformador, e Ele vai atender, porque isso glorifica a Deus. Isso faz com que a gente dê fruto e obedeça a primeira instrução que Deus deu para o ser humano lá no Jardim do Éden, que eu falei para vocês no início, que é: sede fecundos, deem fruto. Isso vem ao encontro do que Cristo está falando. Peçam, mas peçam com sabedoria. O que vocês querem?
Hoje eu quero convidar vocês a pedirem para serem transformados, em primeiro lugar, em segundo lugar, se tornarem agentes transformadores. Deus vai atender o pedido. E aí você vai dar fruto. E aí você está alegrando o coração de Deus. O que isso difere do que Salomão escutou em seu sonho? Como só Jesus é capaz de fazer? Ele elevou o limite do que é possível nas nossas vidas e nos dá a mesma oportunidade que ele deu a Salomão para pedirmos o que quisermos para transformar a vida de outros e servir a sociedade. Nossa experiência como filhos de Deus nos garante uma sabedoria ainda maior do que aquela que Salomão recebeu. 1 Coríntios 1:30 diz assim: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou, da parte de Deus, sabedoria. Eu vou repetir. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou, da parte de Deus, sabedoria. Então, eu vou tirar as observações aqui do meio para deixar mais fácil. Mas vós sois dele, Jesus, e ele se tornou sabedoria. Salomão foi extremamente abençoado por Deus, mas a nós foi dado acesso a muito mais. Esquece riqueza material. A nós foi dado acesso a muito mais. Então a gente não tem mais desculpa. Se a gente quiser conseguir manter o foco e se a gente se entregar completamente para o propósito de Deus, nessa hora, mantendo o coração cheio de esperança e fé, pelos dias que estão por vir, então nada nos será impossível. Tudo na nossa vida e todos nós temos potencial para sermos transformados e sermos agentes transformadores. Amém?